Pessoal, Márcio de Palpite para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos os jogos dessa terça-feira, vamos para a Liga da Arábia Saudita, onde temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do Al-Nassr. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. A equipe do Al-Ahly é a 7ª colocada do Campeonato Árabe, com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Nassr, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Al-Nassr é a 4ª colocada, com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Al-Nassr. Melhor opção para esse confronto fora Al-Nassr para vencer. Liga Europa, temos a equipe do Galatasaray da Turquia enfrentando a equipe do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray pelo Campeonato Turco, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Galatasaray é a 6ª colocada, com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Kiev, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Dinamo de Kiev é a 36ª colocada, com 0 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Dinamo de Kiev. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar um jogo aberto, casa fora, onde haja um vencedor na partida. Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al-Hilal enfrentando a equipe do Al-Wahda. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Hilal, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Al-Hilal é a 1ª colocada, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Wahda, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Al-Wahda é a 17ª colocada, com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Al-Hilal e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, temos a equipe do Atalanta da Itália enfrentando a equipe do Stuttgart da Áustria. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Atalanta é a 13ª colocada, com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Stuttgart, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Stuttgart é a 29ª colocada, com 3 pontos ganhos. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atalanta e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Atalanta para vencer. Liga dos Campeões, temos a equipe do Mônaco da França enfrentando a equipe do Aston Villa da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Mônaco é a 16ª colocada, com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Aston Villa da Inglaterra, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Aston Villa é a 5ª colocada, com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, temos a equipe do Atlético de Madrid da Espanha enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Atlético de Madrid é a 11ª colocada, com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Bayer Leverkusen, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Bayer Leverkusen é a 4ª colocada, com 13 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atlético de Madrid, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe do Barcelona da Espanha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Benfica é a 15ª colocada, com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Barcelona é a 2ª colocada,
com 15 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Benfica, 2 empates e uma vitória para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Barcelona para vencer. Liga dos Campeões. Temos a equipe do Bologna da Itália enfrentando a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Bologna é a 33ª colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Borussia é a 9ª colocada com 12 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, temos a equipe do Clube Brugge da Bélgica enfrentando a equipe da Juventus da Itália. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Clube Brugge é a 19ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe da Juventus é a 14ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões. Temos a equipe da Estrela Vermelha da Sérvia enfrentando a equipe do PSV da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Vermelha, empatou 1 e venceu 4. A equipe da Estrela Vermelha, que é a 31ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do PSV, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do PSV é a 23ª colocada, com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos também de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, temos a equipe do Liverpool da Inglaterra enfrentando a equipe do Lille da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Liverpool é a 1ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Lille, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Lille é a 8ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Liverpool para vencer. Liga dos Campeões, temos a equipe do Slovan Bratislava da Eslováquia enfrentando a equipe do Stuttgart da Alemanha. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slovan Bratislava, perdeu 2 e venceu 3. Já pela Liga dos Campeões, a equipe do Slovan Bratislava é a 35ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Stuttgart, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Stuttgart é a 26ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Stuttgart para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Bologna vs Borussia Dortmund, partida acima de 1,5. Liverpool vs Lille, casa, Liverpool para vencer. Slovan Bratislava vs Stuttgart, fora, Stuttgart para vencer. Benfica vs Barcelona, fora, Barcelona para vencer. Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen, partida de gols, partida acima de 1,5.